Você está vivendo sua vida ou ensaiando para ela? Você está aqui, neste momento, ou está sempre em algum lugar no futuro, procurando, buscando, esperando encontrar aquela coisa que finalmente vai fazer tudo fazer sentido? Talvez seja uma carreira, talvez seja um relacionamento, talvez seja uma missão, uma vocação, um grande propósito que vai justificar sua existência. E enquanto você procura, enquanto você vasculha o horizonte em busca desse significado definitivo, a vida está acontecendo. Aqui. Agora. Neste momento que você está desperdiçando esperando que um momento futuro seja mais importante. Isso não é busca. Isso é fuga. E nos próximos minutos vou te mostrar a verdade mais libertadora e mais assustadora que a filosofia taoísta já articulou sobre esse vício moderno em encontrar sentido. Uma verdade tão antiga quanto as montanhas da China, tão radical que vai contra tudo que te ensinaram sobre sucesso e realização, e tão necessária que pode ser a única coisa que te liberta da prisão invisível que você mesmo construiu. Mas antes, aperte o like agora e se inscreva neste canal, porque vídeos como este, que desafiam a narrativa cultural inteira de produtividade, propósito e sucesso, só chegam a outras pessoas que precisam ouvir se você ajudar. O algoritmo não favorece verdades que pedem que você pare de fazer e simplesmente seja. Então, se isso está ressoando em você, compartilhe. Ajude outras pessoas a encontrarem também. Vivemos em uma era obcecada por propósito. Nunca antes na história humana tantas pessoas acordaram se perguntando: qual é o sentido da minha vida? Não é sobre sobrevivência. Não é sobre comida ou abrigo. É sobre significado, sobre importância, sobre deixar uma marca, ter um impacto, encontrar seu porquê. E isso parece nobre, não é? Parece elevado, espiritual até. Mas olhe mais de perto. Olhe para o que realmente está acontecendo por trás dessa busca incessante. Você está aqui, mas sua mente está sempre em outro lugar. No próximo passo, na próxima realização, no momento futuro quando você finalmente vai entender para que você está aqui. E enquanto você espera por esse momento de clareza, você não está vivendo. Você está adiando. A filosofia taoísta tem uma pergunta devastadora para você. E se o sentido da sua vida for simplesmente viver? E se não houver nenhum grande propósito esperando para ser descoberto? E se você já está fazendo exatamente o que deveria estar fazendo, que é existir, respirar, experimentar este momento? Isso não soa insatisfatório para você? Quase vazio? Porque fomos treinados a acreditar que tem que haver mais. Que a vida comum, a vida simples, a vida sem uma missão grandiosa não é suficiente. Mas essa insatisfação não vem da vida. Vem da sua mente comparando a vida com uma fantasia sobre como ela deveria ser. Lao Tzu escreve no Tao Te Ching: quando você percebe que não há nada faltando, o mundo inteiro pertence a você. Leia isso de novo. Quando você percebe que não há nada faltando. Não quando você encontra a coisa que está faltando. Quando você percebe que nunca faltou nada. Mas nós não vivemos assim. Nós vivemos em déficit constante, sempre faltando algo. Faltando o propósito, faltando a clareza, faltando a certeza de que estamos no caminho certo. E essa sensação de falta não é acidental. Você foi condicionado a sentir isso. Desde criança te perguntaram: o que você quer ser quando crescer? Não, como você quer viver? Ou, o que te traz alegria agora? Mas o que você vai ser? No futuro, como se quem você é agora não fosse suficiente. E então, você cresceu acreditando que sua vida precisa ter um arco narrativo. Um tema central. Uma missão que amarra tudo junto e faz sentido retrospectivamente. Como se você fosse um personagem em um filme e não uma pessoa vivendo momento a momento em uma realidade que não tem roteiro. Os taoístas entenderam algo que nossa cultura moderna esqueceu completamente. A vida não é uma história. A vida não tem enredo. A vida não está indo a lugar nenhum. A vida está acontecendo, agora, e agora, e agora. Cada momento completo em si mesmo. Mas quando você está viciado em encontrar sentido, você não consegue estar presente para nada.
porque tudo se torna um meio para um fim. Este trabalho é apenas um passo para a carreira real. Este relacionamento é apenas prática para o relacionamento verdadeiro. Este momento é apenas preparação para o momento importante que está por vir. E você nunca chega, porque quando chega, sua mente já está projetada no próximo objetivo, no próximo nível de significado, na próxima versão do seu propósito. Existe um conceito no taoísmo chamado Wu Wei. É traduzido frequentemente como ação sem esforço ou não ação. Mas é mais profundo que isso. Wu Wei é viver sem agenda. É agir sem tentar forçar um resultado específico. É fluir com o que está acontecendo, não com o que você acha que deveria estar acontecendo. E isso é o oposto completo de como fomos ensinados a viver. Nós fomos ensinados: defina metas, faça planos, saiba para onde você está indo, tenha visão, tenha propósito, tenha um plano de 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas o tal não tem plano de 5 anos. O rio não sabe onde vai desaguar. Ele simplesmente flui. E quando encontra uma pedra, ele não para e pensa: isso não estava no meu plano de fluxo. Ele flui ao redor. Ele se adapta. Ele continua. Você já reparou como as melhores coisas da sua vida provavelmente não vieram dos seus planos? Elas vieram de acidentes, de coincidências, de portas que se abriram quando você nem estava procurando, de conversas aleatórias, de caminhos que você tomou porque o caminho planejado estava bloqueado. A vida tem sua própria inteligência. Ela flui. E quando você para de resistir a esse fluxo, quando você para de tentar forçar a vida a se conformar ao seu conceito de propósito, algo mágico acontece. Você descobre que sempre esteve exatamente onde precisava estar. Não porque havia um destino grandioso, mas porque cada momento é o destino. Cada respiração é o propósito. Cada passo é o caminho inteiro. Aqui está a verdade brutal que ninguém quer ouvir. A busca por propósito muitas vezes é apenas outra forma de evitar viver. É mais fácil estar insatisfeito porque você ainda não encontrou seu propósito, do que admitir que talvez você tenha medo de realmente viver plenamente a vida que já tem. É mais confortável ficar em estado perpétuo de busca do que assumir a responsabilidade total pelo momento presente. Porque se você está procurando, você sempre tem uma desculpa. Quando eu encontrar meu propósito, aí sim eu vou me comprometer totalmente. Aí sim eu vou estar presente. Aí sim eu vou viver de verdade. Mas esse dia nunca chega, porque a busca em si se tornou sua identidade. Você não é alguém que vive, você é alguém que procura. E há uma segurança perversa nisso, porque enquanto você está procurando, você nunca precisa realmente tentar. Você nunca precisa se arriscar completamente em nada. O Tao Te Ching diz: aquele que sabe não fala, aquele que fala não sabe. E aquele que vive plenamente não precisa de propósito. Aquele que precisa de propósito não está vivendo plenamente. Olhe para uma árvore. Ela tem propósito? Ela acorda de manhã se perguntando qual é o sentido da sua existência? Não. Ela simplesmente cresce. Ela floresce quando é tempo de florescer. Ela solta as folhas quando é tempo de soltar. Ela existe, completamente, sem questionar. E nós olhamos para isso e pensamos que é simples demais, primitivo demais. Nós somos humanos. Nós precisamos de mais. Precisamos de significado, de propósito, de razão. Mas e se essa necessidade for exatamente o que está nos impedindo de experimentar a plenitude que uma árvore experimenta? E se, ao procurar por mais, estamos perdendo tudo? Existe uma história zen sobre um monge que pergunta ao mestre: qual é o sentido da vida? E o mestre responde: quando você tem fome, come, quando você tem sono, dorme. O monge fica frustrado. Todo mundo faz isso, qual é a diferença? E o mestre diz: quando as pessoas comem, elas estão pensando em 1000 coisas. Quando elas dormem, elas estão sonhando com 1000 coisas. Quando eu como, eu como. Quando eu durmo, eu durmo. Isso é Wu Wei. Isso é viver sem agenda, sem busca, sem a necessidade constante de significado. E isso não é vazio. É o contrário. É plenitude total.
É estar tão completamente presente, tão totalmente aqui, que não há espaço para a pergunta: qual é o sentido disso? Porque a pergunta em si implica que você está fora da experiência, analisando, julgando, medindo. Mas quando você está completamente dentro da experiência, vivendo-a totalmente, a pergunta desaparece. Você já teve momentos assim? Momentos onde você estava tão absorvido em algo que o tempo desapareceu? Talvez tocando música, talvez conversando com alguém que você ama, talvez caminhando na natureza, talvez simplesmente sentado em silêncio assistindo o pôr do sol. Nesses momentos você se perguntou qual era o propósito? Qual era o sentido? Não, porque você estava vivendo. E quando você está verdadeiramente vivendo, a necessidade de significado externo desaparece. O significado não é algo que você encontra. É algo que emerge naturalmente quando você para de procurar e começa a simplesmente estar. Os taoístas têm um conceito chamado mente de principiante. É a habilidade de se aproximar de cada momento como se fosse a primeira vez, sem conceitos pré-formados, sem expectativas, sem a necessidade de encaixar tudo em uma narrativa maior. E isso é radicalmente libertador. Porque quando você não precisa saber para onde está indo, você pode estar totalmente onde você está. Pense nisso. Quantas decisões na sua vida você não tomou porque você não tinha certeza se elas se alinhavam com seu propósito? Quantas experiências você perdeu porque você estava esperando pela experiência certa? Quanto da sua vida você colocou em espera porque você ainda estava tentando descobrir o plano mestre? E enquanto você esperava, a vida passou. Oportunidades vieram e foram. Pessoas entraram e saíram. Momentos surgiram e desapareceram. Tudo enquanto você estava ocupado tentando entender qual era o sentido de tudo. Mas e se o sentido for simplesmente isso? Viver, experimentar, sentir, crescer, mudar, fluir. Não há nenhum teste final. Nenhuma avaliação no final da vida onde você precisa justificar suas escolhas com base em um propósito coerente. A única coisa que importa é: você viveu? Você realmente viveu? Aqui está algo para você tentar. Apenas por um dia. Viva como se este fosse seu propósito. Estar completamente presente. Não o presente como meio para um fim futuro, mas o presente como fim em si mesmo. Este momento, esta respiração, esta tarefa, esta conversa, completamente, totalmente, sem dividir sua atenção entre aqui e lá. Quando você come, coma. Quando você trabalha, trabalhe. Quando você está com alguém, esteja com alguém. Não planeje, não analise, não meça se isso está te aproximando do seu propósito. Apenas esteja e observe o que acontece. Observe como a ansiedade sobre o futuro começa a se dissolver. Observe como a necessidade desesperada de significado começa a relaxar. Observe como você começa a sentir algo que talvez não tenha sentido em anos. Suficiência. A sensação de que isto exatamente como é suficiente. É, porque é. Sempre foi. Você apenas estava procurando em outro lugar. O Tao Te Ching diz: aquele que conhece o suficiente é rico. Não aquele que tem mais. Não aquele que alcança mais. Não aquele que encontra o propósito perfeito. Aquele que conhece o suficiente. E suficiente não é um número. Não é uma conquista. Suficiente é um reconhecimento. É ver que você sempre teve tudo o que precisava. Não para controlar o futuro. Não para garantir um resultado específico, mas para viver este momento completamente. O vício em encontrar sentido não é sobre descoberta. É sobre adiamento. É sobre viver no futuro em vez de viver agora. É sobre fazer da busca sua identidade para que você nunca precise realmente comprometer com nada. Mas a vida não está esperando você descobrir o sentido dela. A vida está acontecendo. Agora. E agora. E agora. E você pode passar essa vida inteira procurando, buscando, esperando pelo momento de clareza que vai justificar tudo. Ou você pode soltar. Você pode parar de procurar e começar a viver. Você pode confiar que cada passo é o caminho, cada momento é o propósito, cada respiração é o sentido.
Você não precisa de uma grande missão. Você não precisa de um propósito cósmico. Você não precisa de um porquê elaborado. Você só precisa estar aqui, completamente, totalmente, sem reservas. E quando você faz isso, quando você finalmente para de correr em direção a um significado futuro e se permite estar completamente presente, você descobre algo extraordinário. Você sempre foi suficiente. Sua vida sempre foi significativa. O propósito sempre esteve aqui. Ele nunca esteve lá fora esperando para ser encontrado. Ele sempre esteve aqui, em cada momento simples, em cada respiração comum, em cada passo ordinário do seu dia. A vida não precisa ser extraordinária para ter sentido. Ela só precisa ser vivida. Agora eu preciso que você faça duas coisas. Primeiro, aperte o botão de like neste vídeo. Segundo, se inscreva neste canal e ative o sino de notificações. Não estou pedindo por vaidade. Estou pedindo porque vídeos como este, que vão contra toda a narrativa cultural de propósito e produtividade, só chegam a outras pessoas que precisam ouvir se você ajudar. Se isso ressoou em você, compartilhe. Ajude outras pessoas a se libertarem dessa busca infinita. Porque a verdade é simples. Você não precisa encontrar sentido. Você só precisa viver. Para de procurar. Começa a viver.